Olá, boa noite. Olá, Nirta. Boa noite, seja bem-vinda. A Eliane já está conosco também. Boa noite, Eliane. Deixa eu colocar a Eliane aqui. Olá, tudo Olá, bom? muito boa Tudo, noite. tudo bom, Henrique? Beleza. Como é que tá meu áudio, minha imagem? Tá funcionando? Tá boa. Tá legal? Tá todo mundo ouvindo bem também? Pessoal que foi entrando, por gentileza, vai dando um feedback pra gente aí, como é que tá áudio e imagem. Primeiramente, deixa eu agradecer aqui pela sua participação. É um grande prazer, uma grande honra ter você aqui comigo, né, dividindo esse espaço aqui. Já venho acompanhando seu trabalho há algum tempo, né, também. Estou muito feliz aqui estar dividindo esse espaço com você também, né? Para nós falarmos hoje bastante coisa, né, Eliane? Hoje nós temos um assunto Isso. aqui muito interessante aqui sobre o salto quântico, principalmente aí no processo da autocura, né? Então, é um grande prazer Uhum. estar tendo você aqui para compartilhar seus conhecimentos conosco, né? Seja muito bem-vinda, gratidão aí pelo carinho, tá aí pela participação. Henrique, eu que agradeço o convite. Eu quero deixar registrado aqui, que eu acho que muita gente não deve saber, que o professor Sérgio Secato, que foi o idealizador do HQI, era um grande amigo meu, um grande amigo. Nós nos conhecemos há bastante tempo atrás, acho que deixa eu ver. Nossa, uns 15 anos. Porque esse ano fez 15 anos que eu comecei a dar os cursos. E foi bem no Aham. comecinho, logo que eu comecei esse trabalho na física quântica. Nós participamos juntos de um congresso e nós fomos colegas, né, de palestra nesse congresso. E eu conheci o Dr. Sérgio, né? E desde o início, assim, nós já tivemos, né, uma identificação muito rápida, ficamos muito amigos. E ele sempre me convidava para dar aula no curso dele de HQI, mas na época era presencial, né? Foi pré-pandemia. Sim. E os meus filhos eram pequenos, eu tinha um filho pequeno, e aí depois engravidei, tive a segunda. E eu tinha essa dificuldade, né? Eu morava em Curitiba, os cursos dele eram em Campinas, e o meu trabalho também no centro budista era muito intenso, fazia muitos retiros, e, e eu acabei não dando as aulas. E aí, agora, recentemente, foi muito interessante. Há 4 anos atrás, eu passei por um divórcio que foi bem doloroso, bem complicado, mas a física quântica e a espiritualidade me abriu um caminho, né, para passar por isso. E aí, bem nesse período turbulento, eu recebo um telefonema do Sérgio Secato. Anos, assim, sem falar com ele, né? E era ele me convidando mais uma vez para dar aula nos cursos dele. E aí eu falei com ele, falei, nossa, Sérgio, que coincidência, né? Entre aspas. Falei, porque eu estou passando aqui por uma situação super desafiadora, foi bem assim no começo, né? E aí contei para ele, ele falou: Ah, então vamos fazer umas sessões de HQI. Eu, eu vou fazer. Não, eu tive a alegria de fazer sessões com ele próprio, né, que foi o idealizador da técnica, ele me passou na frente lá de todo mundo, e porque eu acho que era 2 meses a fila de espera, né, para conseguir uma sessão com ele, mas ele tirou um tempinho do tempo particular dele, fizemos algumas sessões que foram assim cruciais para o momento que eu estava passando. E aí eu fiquei super feliz, falei, ai, que bom, agora finalmente eu vou dar aula para a sua turma, né? E isso foi final de 2019, né? E aí, quando foi em dezembro de 2019, o doutor Sérgio faleceu, né? De uma forma, assim, totalmente inesperada. E as minhas aulas estavam marcadas para março Eu de ia assistir sua 2020. aula. Ia, né? Então,
Você fazia o curso nessa época? Eu sou da turma de 2016, quando fiz a formação com ele, e em Hum. 2019 nós iniciamos a reciclagem. Para reciclar o curso, ele Ah, tinha feito sim. um aprofundamento na técnica que estava muito refinado. Nós tivemos Aham. um encontro, se não me engano, em 2018, foi, não sei se foi final de 2018, em 2019, sei que foi antes dessa turma que ele iniciou uma nova formação em Aham. 2019. E antes dessa turma iniciar, nós tivemos um encontro e ele fez uma apresentação do raciocínio da HQI muito mais aprofundado. Estava assim, uma coisa maravilhosa. E a gente tínhamos uma reciclagem para poder fazer. E aí minha esposa e Hum. eu, né, a Nayara, que também é terapeuta em HQI, aí nós Aham. fomos para Campinas, fizemos essa reciclagem, e aí foi nesse ano, foi quando ele né, comentou de você, né, sempre Uhum. trazia com muito carinho, né, sobre você, tinha falado das suas aulas, inclusive ganhamos de presente seu livro, né, Isso, do é. professor Sérgio, e assim, ele trazia com muito carinho, nós estávamos aguardando, né, essa aula. E aí É. foram encontros maravilhosos, né, esses últimos meses que tivemos com ele antes do falecimento dele. Assim, estar com ele Uhum. sempre era muito maravilhoso, né? É. E aí foi justamente nessa data aí, que aí foi tudo muito rápido, né? Veio o falecimento dele em É. dezembro, aí não tivemos a aula, e logo, poucos meses depois, pandemia, e É. aí estamos Pois nessa. é, e aí eu falo, nossa, mas por isso eu acho que é a lição da impermanência mesmo, né? Não deixa as coisas para amanhã, porque a gente não sabe o amanhã, né? E aí, quando foi em dezembro, né? Eu me lembro, dia 21 de dezembro, né? Acho que foi o dia que ele faleceu. Ia ser um dia de abertura de portal. Foi muito interessante, né? Que as pessoas estavam falando, dia 21 de dezembro é uma abertura de portal. E acho que ele aproveitou o portal e foi, porque era uma pessoa muito iluminada, né? E aí, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, poxa vida, queria tanto dar um abraço nele, né, em março, depois de tanto tempo. Mas aí você veja como é a vida, né? Aí logo depois também entrou a pandemia e as aulas também não aconteceram presenciais, né? Então, de qualquer forma, eu não ia dar o abraço nele mesmo, né? De qualquer forma, você veja, né? E acabou que Verdade. eu fui dar essas aulas no segundo semestre, eu acho, de modo online, né? Que aí as coisas realmente passaram para o online. Mas, nossa, uma pessoa assim muito querida que ficou para sempre, né, no coração. Sim. E O essa Sérgio, técnica, assim, e essa técnica dele, né, que eu acabei acompanhando também desde de o começo, né, quando ele começou a falar disso e depois quando ele montou o curso, né, a gente já se conhecia durante esse período todo. Desculpe te interromper, pode falar. não, sem problema. Só comentar também que o Sérgio, né, ele foi muito mais do que um professor, né, para mim. Então, assim, Uhum. ele foi um exemplo, uma referência, um grande mestre mesmo, né? É. Eu tenho carinho especial por muitas pessoas, muitos que me conduziram, que contribuíram para eu ser quem eu sou hoje, né? E agora fica parecendo aquela coisa de aluno puxa-saco, né? Uhum, Mas uhum. quem conheceu, teve, né, esse privilégio de conhecer o professor Sérgio, né, sabe como que era essa pessoa dele, né? Você se Uhum. sentia abraçado por ele a quilômetros, né? Então, assim, É. era uma figura, assim, incrível, né? Confesso Uhum. que nunca tinha visto, né? Uma pessoa, assim, que passasse tanta coisa, assim, não só de conteúdo, né? Mas além disso, né? Foi um Uhum. exemplo para todos nós e hoje eu me sinto muito honrado, né? Em ser terapeuta em HQI, em estar aqui falando sobre HQI, faz parte do meu dia a dia, tanto para resolver minhas questões pessoais, para poder Uhum. passar a informação para frente, para levar essa mensagem para as pessoas. Então, assim, é algo que mexe muito comigo, né? E eu sinto muito honrado, né, em estar hoje nesse papel, em levando essa mensagem, esse trabalho que ele deixou aí. Então, faço isso com muito carinho, com muito amor e com muita gratidão, né? Com muita honra também. E eu fico muito feliz, porque é o legado realmente que ele deixou, né? Fico muito feliz que isso tenha se multiplicado, né? E esteja por aí beneficiando tantas pessoas, né? Uma coisa realmente maravilhosa.
Sim, e as sincronicidades, né, das coisas, nós acabamos nos unindo até que um caminho por outra volta, né, nem foi É, direto da é, HQI, né, é. outra questão também que eu fico muito feliz, muito, né, honrado também com pessoas maravilhosas que também fazem trabalhos maravilhosos, né, e eu tive essa oportunidade de compartilhar trabalhos com alguns, venho compartilhando com alguns também, né, alguns deles, professor o doutor Francisco de Biasi, né, também, que é uma Isso. referência no nosso trabalho com a HQI. Recentemente tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com o Mário Jorge também, que é um outro Uhum, trabalho que eu venho acompanhando, uma pessoa maravilhosa, que vem também uhum. fazendo um trabalho com muito carinho, muito amor, né, e outros, né, também são vários, né, tem outros amigos também, outros terapeutas, colegas de trabalho, colegas de técnica, colegas de outras técnicas, de outros Uhum. trabalhos, outros conhecimentos, e tudo se unindo, né, e a gente É, vê é, o círculo ali se fechando, as pessoas, é, um que conhece o outro, que também conhece é, o outro, está todo é. mundo, né, ali trocando essas ideias. E os buscadores que acabam se beneficiando, felizmente, né? Porque a gente vai oferecendo, olha, cada vez conteúdos de mais qualidade, né? Então, Sim, com certeza. cada um já tem o seu trabalho e quando nós promovemos esses diálogos, né, essa troca, é mais presente, né, para as pessoas que estão seguindo, que estão nessa busca, que eu costumo falar, né, que a porta da transformação ela só tem maçaneta pelo lado de dentro. Não tem como ninguém abrir ela para você, né? Você que tem que abrir. Então, eu fico muito feliz de ver quanta gente que já se conscientizou, já, né, deu esse salto quântico de consciência, que vê que tem algo muito precioso que nós podemos buscar, sair dessa normose. Sim, com certeza. É, Buscarmos, né, uhum, um novo nível de consciência, né, por um novo paradigma exatamente. agora holístico, né, É, unificado. A pandemia, ela veio, de certa forma, distanciou socialmente algumas pessoas, mas também, por outro lado, é aquela questão, né, o copo meio cheio, meio vazio, né? é, Mas também, por outro lado, claro que respeitando sempre, né, todos os pontos negativos que tiveram, as perdas, uhum, né, que são irreparáveis. Agora, olhando o outro lado, né, abriu portas também para termos um novo paradigma, né, uma nova visão, né, que é o é, caos. O caos ele vem para quebrar uma estabilidade, né? Então quebrou-se uma exatamente. estabilidade para uma nova organização agora, né? E É, olhando o copo meio cheio, né? Nós tivemos essa possibilidade até dessa interação agora, essa conexão de várias pessoas, de vários trabalhos, né? Dessa união tanto de uhum, quem está repassando a informação, quem está recebendo, e tudo é uma uhum, troca, eu sempre, né, falo também dos nossos encontros, né, não é porque eu estou falando que eu estou no papel superior a ninguém, não, também estou no jogo como todo mundo e aprendo muito com as trocas, sejam com os convidados, sejam com o uhum, aluno, até num atendimento individual, né, é, então enriquece e é sempre essa troca muito grande, né. uhum. E fico feliz, né, por fazer parte desse movimento também e estarmos juntos aqui nessa troca. Como eu disse, né, nós nos encontramos um caminho então que deu uma É volta, assim mas mesmo. chegamos também, acabamos aí. Mas quando a gente já entrelaça lá atrás, aí é questão de tempo, né? Aí, em algum momento, Emaranhamento quântico. aquilo já vai colapsar, né? Não tem como. E é uma coisa paradoxal, né? Porque, como você disse sobre a pandemia, ao mesmo tempo que ela nos afastou, ela nos uniu, porque ela nos afastou, né, do contato pessoal, mas ela expandiu demais esse contato online, que é uma maneira de nós nos unirmos também, né? Sim, De nós interagirmos. E muita gente falou comigo que fez muitos cursos online durante a pandemia e muito material gratuito, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que ver né, o ganho. Teve realmente um ganho, né? E vamos com certeza. seguindo agora. Como você disse, né? A um preço muito alto, claro, porque foi um período muito doloroso, mas, né, é o movimento da vida, né? Não tem como o Lama Santen, que é o meu mestre, ele diz que dentro do ensinamento budista
nós vemos que não tem como não ter crise, porque o próprio funcionamento do mundo, ele, como você disse, ele é caótico, ele é desordenado. De tempos em tempos vão ter as crises, porque as coisas são, por natureza, impermanentes e não tem como as coisas não se moverem. E esse momento de crise é realmente o momento do salto quântico, né? Como nós estávamos falando, e da própria cura, que é o nosso tema, porque quanta gente que não acaba se curando dentro de uma crise, né? Que foi o meu caso, que eu posso até... Porque essa grande crise aí que eu passei, né? Desse caos, desse mundo que desaba, né? Que é um casamento de 21 anos, com 2 filhos, né? Todo um universo que acaba. Mas como eu pude curar várias questões né, que eu vinha trazendo, que não estavam claras, e aí, de repente, nesses momentos, tudo aflora e é uma grande oportunidade de nós darmos o salto quântico de cura, né? Eu até comentei em umas lives recentes, né, até com o Mário Jorge, que até sobre essa questão, né, porque o universo ele está em constante movimento e constante evolução, né, e tem até uma passagem antiga que fala, ou vai pelo amor ou vai pela dor, mas vai de qualquer forma, parado não vai ficar, de ir tem que ir, né, e a dor, por mais dolorosa que seja, é um caminho diferente para se aprender, né, então nós temos o aprendizado sempre o caminho. Então nós vamos aprender ou sofrendo ou de forma harmônica, né? Seja de forma consciente ou seja de forma inconsciente, né? Nesse processo, nesse meio todo, né, eu vejo o HQI como até venho comentando, né, com algumas pessoas, a gente faz algumas reflexões, e eu vejo o HQI nesse processo como todo, como se fosse um bônus na nossa Matrix, né, para aprendermos sem ter que sofrer. E muito pelo contrário, né, conseguindo se limpar da dor, que muitas das vezes gera estagnação, gera o apego até o próprio sofrimento, né? Então eu vejo como uma grande oportunidade, né, de seguir pelo caminho do conhecimento, pelo lado harmônico, sem sofrer, né? Trabalhando seja de forma preventiva ou se livrando das dores do passado, de questões que geraram os conflitos atuais e que podem gerar conflitos futuros, né? E o pessoal fala assim, nossa, mas dá trabalho mexer nessas coisas, e aí é onde eu brinco também. Trabalho, dá muito trabalho ter um problema financeiro, dá muito trabalho ter um problema de relacionamento, dá muito trabalho passar por uma separação, dá muito trabalho ter uma doença, né, ter uma compulsão. Então, já que nós vamos ter trabalho, é melhor termos trabalho com a solução, né, do que sofrendo com esses desequilíbrios. Porque uma hora ou outra, né, vem o caos, vem a lei de causa e efeito, vem a lei do caos e vai chacoalhar tudo, como nós estamos percebendo, esse chacoalhão de forma coletiva, né? E a melhor forma para poder curar o planeta como um todo, desse chacoalhão coletivo, não é querer carregar o mundo nas costas, é cada um fazer a sua parte, né? A física quântica mesmo traz nesse novo paradigma, entendermos que nós não somos uma engrenagem, né, mecânica, como se acreditava no primeiro paradigma cartesiano. Né? Então, nós fazemos parte de um sistema como um todo. Então, quando nós cuidamos de nós mesmos, automaticamente isso vai refletir num efeito cascata e vai afetar o sistema como um todo. O caos que se instalou hoje não foi uma pessoa que veio e gerou um problema no planeta. É um probleminha de um com um probleminha do outro, com do outro, com do outro, com do outro, que gerou tudo isso. Né? Então, da mesma forma que não nasceu da noite para o dia o caos, esse desequilíbrio que estamos passando de forma coletiva, né? Que essa mudança também não vai acontecer como um passe de mágica, alguém vai chegar e estalar os dedos, uma varinha de condão e mudar o planeta como um todo. Né? Isso é uma falsa ilusão, talvez até uma negação de resolver as próprias questões externas, porque se a gente ficar esperando essa mudança aparecer lá fora por passe de mágica, não vamos olhar para onde realmente deve ser mexido, deve ser trabalhado. Quando essa consciência cai, essa ficha cai, cada um começa a fazer o seu papel, curando as suas dores, os seus traumas e dando esse estalo de consciência,
é aonde que no todo, né, nós vamos conseguir perceber essa mudança, né? Uhum. É, perfeito Bom, isso que você falou, né? É preciso realmente termos essa consciência de assumir a responsabilidade, né? Que é uma coisa que a física quântica traz de um modo muito claro, que nós somos os responsáveis. Tudo bem, a gente pode estar fazendo coisas inconscientes, né? Podemos estar nos auto-sabotando, podemos estar fazendo coisas que conscientemente nós não percebemos. Mas a responsabilidade é nossa de qualquer forma, e cabe a nós buscar meios hábeis, né, para ultrapassar essas questões. Porque eu também passei por uma situação dessa há não muito tempo, que foi através de um emaranhado sistêmico, né, uma coisa familiar. Eu tinha uma questão familiar que me incomodava muito e eu pedi ajuda para as pessoas, né, para outras pessoas da família, para me ajudarem com aquilo que eu não conseguia resolver. E depois, através de terapias, né, eu percebi que tinha um emaranhamento sistêmico ali, onde eu, em algum momento do passado, assumi aquele problema. Aí eu falei, eu não acredito, fui eu mesma que quis isso, que, né, resolvi trazer isso. Aí eu falei, por isso que não dava certo, por isso que eu pedi às pessoas para me ajudarem a resolver e não funcionava, porque se foi eu que quis trazer isso para minha vida, sou eu que tenho que não querer mais agora, né, em algum momento. Mas você veja, foi uma coisa que complicou muito a minha vida durante muito tempo e era uma coisa inconsciente, né? Foi um acordo inconsciente que eu fiz nesse emaranhamento sistêmico da família de trazer esse problema. Então, felizmente, eu consegui, né? Isso veio à tona e eu consegui desfazer esse nó. Mas no fim era quem? Eu, como, né, em geral acontece. E aí eu achei realmente muito, eu falei, realmente, né, é o que eu já sabia, né? Nós somos os mestres mesmo, né, da nossa vida. E esse salto quântico da cura é algo que está ao nosso alcance. Isso é algo, né, que nós temos que perceber, porque eu acho que talvez uma confusão que pode pairar na cabeça das pessoas é assim, que a pessoa pensa assim, mas eu sempre fui assim, mas eu sempre tive raiva, mas eu sempre tive ansiedade, eu sempre tive depressão. Como é que eu vou mudar isso agora, né? Então, não é bem assim, porque foi como você falou, o nosso estado atual ele vem de uma construção anterior, né? Então, se nós olharmos a confusão que é a nossa mente hoje, você vai ver, nós vamos ver que, na verdade, nós treinamos a nossa mente para ser essa confusão, né? Nós viemos de lares complicados, todos nós viemos, né? O pai, a mãe, os avós, todo mundo acabava transmitindo para a gente um monte de equívocos, um monte de coisas que não funcionam, que acabam por complicar a vida. Aí nós fomos para a escola, e a escola também tem esse modelo do materialismo científico, que acaba tolhindo a nossa criatividade, acaba, né, formatando a gente de uma maneira que nos desconecta da nossa verdadeira essência. Então, foi todo um processo, né? Foi todo um treinamento para a mente funcionar de forma equivocada. Porque a nossa verdadeira natureza ela é livre, ela é pura plenitude, ela é pura harmonia e paz. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que essa doença, que essa confusão não somos nós de verdade. Né? Então, quando a pessoa... Eu não sou deprimido, eu estou deprimido. Eu não sou ansioso, eu exatamente. estou ansioso, né?
eu não sou raivosa, eu estou raivosa em algumas situações. Então, primeiro ponto é a gente descolar dessa identidade, né? Entender que isso aí é só uma identidade, que a nossa verdadeira natureza. Aí são as infinitas possibilidades, realmente, né? É a gente aprender a voltar nesse espaço amplo, né? Vazio, luminoso, das infinitas possibilidades e ver que nós podemos escolher realidades diferentes, né? E mais do que isso, da mesma forma que nós não somos essa identidade que hoje sofre, que hoje tem doença, que hoje, né, tem essas limitações, nós também não vamos ser exatamente nenhuma outra identidade. O que nós somos de verdade é essa liberdade de mudar o tempo inteiro, né? Então, nós podemos mudar para uma situação que seja mais favorável, mas nós não estamos presos dentro dela também. Depois a gente pula dela também, quando a impermanência atuar de novo. Né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que eu até costumo colocar ela nos meus posts, nas divulgações do Encontros da HQI, é que escolhas conscientes vão evitar realidades inconscientes. E a Exatamente. chave para essa mudança de realidade, né, até como você trouxe aí nos seus exemplos pessoais, né, como que você conseguiu essa mudança? A partir do momento que você teve a consciência, né, você tomou consciência disso. Porque se a gente não tem consciência, o que vai acontecer? Nós vamos ficar no nosso piloto automático, nós temos o nosso núcleo central aqui dentro de cada um de nós, que é a nossa essência, que é o que nos conecta com a totalidade, com a fonte, né? Nós temos isso, só que essa fonte que se individualizou em infinitas outras centelhas para ter uma experiência, né, material, né, seria ela mesma. Então, o que tinha que acontecer diferente para ela ter uma experiência diferente? A individualização. Essa individualização é o nosso /1, /2, /Henrique, /Elaine, /Eliane, /João, /Joana, né? É essa parte que vai nos individualizar. E é aí essa parte individualizada que começa a permear essa essência. E de acordo com essas formatações, né, que você trouxe, com alguns exemplos, né, na nossa escola, nos nossos, as nossas referências, as pessoas ao nosso redor desde a nossa infância, as nossas experiências individuais, sejam com os nossos amigos, com nossos irmãos, com pai, com mãe, com avô, com avó, que recebemos da nossa ancestralidade, tudo isso vai formatando, então, cada um de nós. E quando essa formatação entra nesses dilemas, nesses conflitos, a parte consciente, a parte inconsciente, a parte reprimida, a sombra psicológica, vira essa bagunça toda, mais o agregado emocional dos fatos que vai vivenciando, mais as crenças que vão acreditando, independente se é uma verdade absoluta ou não, tudo isso vai rotulando, vai gerando a individualidade de cada um, e a somatória de tudo isso somos nós. Então, quando essa somatória resulta em problemas na vida prática, o caminho para se fazer, para se buscar uma realidade equilibrada, não é buscar algo lá fora, é voltar a fazer esse caminho inverso. Por isso que tem várias tradições que trazem essa questão, né, do olhar para dentro, do retorno à fonte, né, o Osho tem algumas metáforas também maravilhosas sobre isso. Então, é justamente fazer esse caminho de volta. E para fazer esse caminho de volta, é justamente passar a tomar consciência do que gerou, de onde está esse problema, porque se a pessoa busca lá fora ou deixa somente essa parte de 6, de 7 a 12%, que é a nossa parte racional, quero saúde, quero prosperidade, quero um relacionamento bacana, se nós estamos processando aí da linha de estudo, né, de 6 a 12% da nossa consciência. O restante tudo está a nível inconsciente. E é lá que moram os traumas, os paradigmas, os conflitos, os dilemas, muitas das vezes até pelo mesmo tema, né? Por exemplo, a pessoa quero trabalhar, mas não posso trabalhar. Quero ter dinheiro, mas se eu ter dinheiro, meu pai vai me desaprovar, vai me rejeitar, né? Quero um relacionamento bacana, mas a outra parte se culpa por ter estragado o relacionamento dos pais. Então, essa parte dessa personalidade tem pânico de vivenciar um relacionamento bacana. Então, nós temos esses conflitos, essa desarmonia, muitas das vezes, pelo mesmo dilema dentro da nossa
personalidade individual de cada um de nós. E aí que vira esse conflito todo. Quero, não quero, vou, não vou, faço, não faço, faço com arrependimento, deixo de fazer com culpa, e vira tudo isso. E quando isso começa a transbordar na nossa realidade física, aí vem as doenças, somatizações, né? Então, aí por isso o nosso título, né? O salto quântico na autocura. Porque quando nós passamos de agir como um mecanismo robotizado, buscando recursos aonde não tem o problema, nós vamos viver e empurrar com a barriga, e vai revirando, e vai só empurrando, né? Aquele caminho linear, né? É buscar uma solução linear. E essa solução, ela não necessariamente pode ser linear, ela pode ter esse salto quântico. Se você resolve na fonte, se você acha a origem desse problema, se você passa a tomar consciência dele, fazer escolhas conscientes, aí é onde que é o famoso salto quântico, né? Você vai abordar um pouquinho para nós aí sobre o salto quântico. Então, essa questão, o que é o salto quântico? Você não precisa traçar esse caminho linear, você sai daqui e já vai para esse ponto, você não precisa passar por esse movimento, que é onde eu comecei a discussão do nosso encontro, né? O vai pelo amor ou vai pela dor? Seguir pela dor é um caminho linear. Você aprende, tenta, erra, tenta de novo, volta, erra, tenta, vai seguindo no erro, faz diferente, volta para lá de novo. E isso é seguir o caminho linear. Vai chegar um momento que você vai aprender. Você vai identificar, você vai achar a solução de acordo com toda a sua experiência e tem essa possibilidade de uma nova realidade. Agora, se você está no ponto A e aqui você já tem essa consciência, você já consegue achar nessa raiz, na origem, você não precisa passar por esse caminho linear de dor e sofrimento. É onde você dá esse salto quântico e você já consegue vivenciar uma nova realidade. É fácil? Depende, Não. infinitas possibilidades, né? Na prática, de acordo com as probabilidades, não é bem assim, né? Porque, como eu disse, da mesma forma, dá muito trabalho criar um problema também. Um câncer, uma doença, um problema de relacionamento, uma falência, não nasce da noite para o dia. Dá muito trabalho até ela se concretizar. Então, existe nas infinitas possibilidades esse salto quântico também, de uma forma de passe de mágica? Existe, mas vai depender do estado de consciência de cada um. Por isso que autoconhecimento é muito importante. Quanto mais informações úteis agregadas ao sistema, mais ferramentas vai ter, mais capacidade de ser um co-criador consciente vai ser. Então, até essa questão de passe de mágica, principalmente quem começa na física quântica, né? As infinitas possibilidades, eu vou escolher, então pronto, minha vida tá feita. Se você tiver um estado de consciência X, sim, é possível. Até pela física quântica mostra que sim. Estatisticamente, é mais difícil? Por quê? Por causa das probabilidades. Do agregado de informações negativas, que não é só saber que existe essa possibilidade que ela vai se manifestar como passe de mágica. Tem que ter um ajuste de consciência para que isso seja possível. E esse ajuste de consciência volta para a questão do autoconhecimento. Que é a diferença de armazenar informações lixo. É como se igual um computador. Se você sobrecarrega uma máquina com muitas informações que não vai usar, ela trava. Agora, se você agrega de informações que são úteis, que são válidas, e aumenta os recursos dela como um leque de possibilidades, melhor o uso da ferramenta. Então, é isso que você falou, me lembrou muito, que é assim o ponto principal do meu trabalho hoje, que é a mudança de paradigma. Né? Assim, qual o maior ganho da física quântica? É a mudança de paradigma, é você sair desse paradigma clássico e ir para o paradigma quântico. Por quê? Porque o paradigma ele vai determinar tudo que você vai enxergar no mundo, ele vai determinar os seus valores e as suas ações, ou seja, vai determinar a sua vida. Porque até essa questão da dificuldade que você estava falando, isso está dentro do paradigma, porque foi como você falou, veja coisas no paradigma do materialismo, da física clássica, que o mundo é matéria, quanta coisa a gente rala para fazer, mas assim, inacreditavelmente, né? A própria academia, às vezes, por uma questão de pura vaidade, não que assim, a academia é ótimo para a saúde, né? Mas, às vezes, o quanto você se sacrifica por uma coisa além da saúde, né? Por uma coisa, assim,
da crença no material, no corpo material. Então a gente se mata para cuidar para ter uma boa aparência no corpo material e se esquece que existe o corpo energético, o corpo mental, né, o supramental, todos esses corpos sutis, não é só o corpo físico. Mas aí os corpos sutis a gente não cuida, porque, né, não aparece, não está no paradigma do materialismo. E aí vai, né? E aí eu gasto dinheiro, invisto, né, em comprar coisas que eu não preciso. E muitas vezes para gastar, para comprar um conhecimento, para comprar um curso que vai te transformar, ou fazer uma terapia que vai te curar, a gente não se motiva a gastar, mas vai lá e gasta para comprar um monte de matéria, né? Porque é o paradigma clássico cartesiano, que o mundo é matéria, então eu vou querer acumular matéria, né? Então Isso acaba. é o mesmo que ter um carro e dar uma manutenção só mexer no pneu. Uhum. Né? Pois é, Dar a manutenção máquina, só né? no físico e esquecer o É, mental, o emocional, é a mesma coisa que você ter um carro e mexer só no pneu. E aí, como é que pois fica é, o óleo? Como é que é, fica ali a é, embreagem e as outras é, questões? Ou melhor, na verdade, eu acho que o exemplo melhor não é o pneu, é pintar, polir, é, lavar o carro, né? É só a é. estética do carro. Pois é, pois é. Então, é preciso, né, de uma vez por todas, que a gente entenda o mundo que a gente vive, entenda o universo que a gente vive. E hoje nós temos essa felicidade de que a ciência mostra isso de forma muito clara. E as pessoas estão por aí ainda acreditando no paradigma clássico cartesiano, que é um paradigma do século XIX. Né? Então, as pessoas estão 2 séculos atrasadas. E hoje, no século XXI, nós temos problemas muito mais desafiadores do que os problemas do século XIX. Então, como que a pessoa vai querer enfrentar o século XXI com pandemia, planeta morrendo, tecnologia invadindo nossas vidas, uma coisa super desafiadora, e com essa cabeça olhando o mundo como quem olha o mundo no século XIX. Então, não tem como. E as pessoas defendem visões de mundo que nem a ciência defende mais. Então, a pessoa acha que está, né, sendo científica e nem está, ela está desatualizada na ciência. Então, é algo realmente super importante, algo crucial. Né? E até a questão da espiritualidade, a física quântica ela é a maneira moderna de se falar da espiritualidade. Ela não é nem dizer que tem um paralelo da física quântica com a espiritualidade. A espiritualidade já é a física quântica já é a espiritualidade, porque é uma descrição de mundo totalmente que entra nesse aspecto sutil do universo. É uma descrição de mundo que vai lá no cerne, no coração da matéria. O que tem dentro do átomo? Tem a partícula. O que tem o núcleo? O que tem dentro do núcleo? O que tem dentro do quark? O que é fundamental? O que é uma partícula fundamental? Então, ele vai lá no coração da matéria. E o que poderia ter no coração da matéria? A espiritualidade. Não tem matéria. Aí é que está. Porque o paradigma clássico acreditava que no coração da matéria existiria uma bolinha dura, sólida, socada de matéria, né? Que é o tijolinho que constrói tudo à nossa volta. E o que os físicos descobriram foi radicalmente o oposto disso. Quando você chega lá no menor pedacinho de matéria, a coisa que menos tem lá é matéria. O que tem é energia, é vibração, é a onda de possibilidades que vai se colapsar em uma partícula. Aquilo nem é partícula, né? Então, é muita crença por parte do materialismo científico acreditar em matéria. É como uma religião, é um dogma. Não tem, isso não é comprovado. Não tem comprovação, né, de que a base do mundo material são as partículas subatômicas. Mas e a partícula subatômica? Saiu da onde? Quem criou a partícula subatômica? É um dogma, né? Isso aí não pode questionar. Isso aí simplesmente surgiu.
Então, não faz o menor sentido. Quando que o paradigma quântico ele traz a questão da consciência, né, da causação de cima para baixo, descendente. Na verdade, o que existe primariamente é a consciência, e não as partículas fundamentais que como tijolinhos, vai construindo tudo. A consciência que é a causa primária, né? Tanto do sutil quanto do próprio grosseiro, né? O próprio grosseiro também são possibilidades da própria consciência. Então muda tudo. Agora, não é uma coisa assim da noite para o dia, né? É uma mudança radical de visão. Mas como nós falamos no início da nossa conversa, também não é nada de outro mundo, porque essa visão que está aqui agora também foi uma visão construída, também foi uma visão que, né, que foi se elaborando ao longo do tempo. Então, se nós mudarmos a direção agora e começarmos a elaborar uma outra visão, daqui a pouco o salto quântico acontece. Porque o salto quântico, ele vai acontecer, não é pelo pensamento, é isso que é interessante, né? Não é pelo linear, como você falou, né? Na física quântica não existe trajetória. A partícula desaparece daqui e aparece lá. Então, o salto quântico, o insight, a cura, o que nós podemos fazer é facilitar o ambiente para que ele ocorra. Porque ele ocorre espontaneamente, ele ocorre né, desse nível de consciência que está além do pensamento. Não é pelo pensamento que nós acessamos as infinitas possibilidades. As infinitas possibilidades estão nesse espaço além, né? Nós acessamos as infinitas possibilidades pela fé, por um outro mecanismo, né, da nossa consciência, que é muito mais amplo. E aí nós vamos ver que o pensamento ele é simplesmente um evento que ocorre nesse campo de consciência que é muito mais amplo que o pensamento. Mas como nós não experienciamos isso diretamente, nunca ninguém ensinou isso para a gente, na escola, né, em lugar nenhum, a nossa mente ela acaba se estreitando no pensamento. E aí dá a impressão que o espaço mental é só o pensamento. Mas, na verdade, não é. A mente é que focou, né, que se estreitou naquele pensamento. Porque quando nós sentamos para meditar, colocamos o foco na respiração, paramos de seguir as sequências de pensamento, né? Instantaneamente nós sentimos como que um espaço abrindo na mente, né? E aí a gente vê que tem um amplo espaço ali, né? Além daquele pensamento. E é aí que está a física quântica. A física quântica, ela traz uma visão tão maravilhosa e nós podemos sentir até privilegiado em estarmos, apesar de todos os conflitos que estamos vivenciando na nossa época atual, mas é um ponto da história tão interessante, porque nós tivemos um intervalo muito grande desde de um certo momento até esse que nós estamos. Há milhares de anos atrás, né, grandes referências de várias religiões vieram trazer uma mensagem de amor e explicar o que a física quântica explica hoje. Só que devido à tecnologia daquela época, foi passado de forma metafórica. Para quem viveu naquela época, tinha o entendimento do que estava sendo passado. Porque tinha a referência ali, tinha a vivência, tinha a experiência e estava uma questão recente. Depois desse período, até o período onde nasce a física quântica ali, né, principalmente esse boom ali no início do século XX, nós tivemos um intervalo tão grande que ficou igual aquela questão do telefone sem fio. Então perdeu-se a experiência, a vivência, se eu falo não generalizando, né, de uma forma coletiva, né, que ainda ficaram o resquício seguido de forma ali fiel, mas de uma forma coletiva ficou o resquício de uma informação, de uma verdade passada em uma época de milhares de anos atrás. Como o nosso tempo foi passando de forma linear aqui, e a experiência ficou ali, foi essa questão do telefone sem fio. Muitas pessoas foram perdendo a essência do que foi passado, ou até muitas das vezes o entendimento, algumas até distorcidas, e isso foi se perdendo. A mensagem de amor ficou, mas como não foi vivenciada, ficou aquela questão do
acredito ou não acredito. Ah, é verdade, mas muitos acreditaram sem vivenciar, sem experienciar. Outros continuaram buscando apenas pela fé, sem saber, sem vivenciar, apenas por algo que foi repassado. A física quântica, nesse intervalo tivemos a física clássica, que foi um muro, uma contramão dessas verdades, dessas mensagens passadas, e aí onde gerou muitos conflitos, né? Só o pessoal acompanhar a história viu como que foi esse dilema entre ciência e espiritualidade. E no início do século XX vem a física quântica, que até então, nesse início, foi utilizado para a questão tecnológica, muitas das vezes também para armamento militar, seguindo também o lado negativo da questão. Mas, de qualquer forma, tivemos um avanço em décadas de que não tivemos em séculos. Então, esse avanço que foi tendo na questão tecnológica e militar, que possibilitou até esse bate-papo online que nós temos hoje, tudo vem por causa da física quântica. Já ali da década de 60 para cá, né, iniciando ali o movimento, mas ficando mais forte ali na década de 80, foi onde algumas pessoas começaram a filosofar sobre a questão da física quântica. E falaram assim, opa, peraí, isso aqui está querendo dizer outra coisa. Outra coisa assim, né? Não no sentido somente ali material, né? De melhorar a tecnologia. Começaram a ver que faz sentido com essas verdades das tradições religiosas, viram que tem uma possibilidade de compreender internamente, de mudar o paradigma, a visão de mundo. Começou a nascer terapias holísticas com embasamento, com ferramentas para se autocurarem, buscarem esse ajuste interno. Virou também popularmente aí um modismo também, muita gente pegou carona, eu já cheguei a ver até sal quântico, né? Então virou uma coisa de marketing para se vender. Mas, tirando essa parte, teve muita gente fazendo um trabalho muito sério e muito bacana, que possibilitou também essa mudança de paradigma, essa reflexão de entender, beleza, o salto quântico dos elétrons, beleza, localidade, não localidade, dá para fazer um computador super avançado. Mas também dá para compreender o campo da consciência, o campo da mente, o campo emocional, como que essa informação, principalmente a física da informação, como que essa informação influencia na nossa realidade material. Então, fazendo paralelos com... nós tivemos o Jung, né, que é uma grande referência na área da psicologia, de compreender a mente humana. Ele era amigo de vários cientistas quânticos ali, da Convenção de Copenhague. Então, ele era amigo particular do Niels Bohr, né, aí, responsável pelo salto quântico. Ele era amigo do Wolfgang Pauli. Então, ele tinha amizade. Então, a gente vê que essa galera também estava unida ali. Então, nós tínhamos ali uma grande referência ali que entendia a física, nós tínhamos uma grande referência ali da mente humana, nós tínhamos outros que compreendiam também a espiritualidade, as tradições antigas, né? O Jung mesmo, ele conhecia muito sobre alquimia, sobre as tradições antigas também, né? Foi até um dos rompimentos dele com Freud, que ele era mais espiritualizado, né? E o Freud já estava ali seguindo uma linha mais física, uma outra linha de raciocínio. Então, nós conseguimos ter, nessa época ali, essa união, essas ideias que foram se ramificando em coisas maravilhosas que nós temos hoje. Nós temos esse despertar coletivo graças a esses físicos quânticos, até os que começaram com a ideia ali, mesmo que seja a aplicação da física quântica na ideia material, né? O Max Planck mesmo relutou contra a própria as ideias dele, né? Porque abalou até o que ele acreditava. Né? O Einstein também tinha os diálogos dele lá com o Niels Bohr também, né? Então, mesmo os que não acreditavam, as descobertas deles, mesmo que eram para fins materiais, contribuíram para o que nós temos hoje. E aí, né, vai avançando geração por geração, e novas ideias, novas reflexões, né, que aí que é o interessante, até inclusive do seu trabalho. Né? Você vem de uma área ali da ciência, mas não fechando as portas para o conhecimento das tradições, né, principalmente o budismo, né, que é a sua linha, a sua área de estudos também, mas você também faz essa interação também com outras áreas. Então, esse é um ponto legal, né, das pessoas estarem abertas para um novo conhecimento.
né? E fazer essa união com muita responsabilidade também. Não é só pegar e fazer, bater tudo no liquidificador e fazer uma mistureba danada, é fazer com responsabilidade, né? Então isso é importante e é isso que gerou, que vem gerando, né, esse salto que nós estamos tendo de forma coletiva também. É claro que temos todos esses conflitos, mas também olhando para o outro lado, nós temos um avanço de despertar de consciência muito grande agora, né, como se não teve há anos atrás. Hoje está tudo muito disponível, né? Nós temos várias linguagens diferentes. É muito difícil, né, a pessoa não se conectar com alguma coisa. Se ela realmente estiver aberta e estiver procurando, é o momento ideal. Então, eu acho que justamente pela grandeza dos desafios que nós estamos passando, nós temos também essa grandeza de abertura. Então, as coisas sempre caminham juntas, né? Um vetor, assim, que vai para um lado e tem o outro vetor no mesmo sentido ali, trazendo o lado positivo também. Então, isso que você citou foi muito interessante sobre a construção da teoria quântica, porque os próprios arquitetos da teoria quântica, eles tinham essa preocupação com essa visão mais ampla de como que a física quântica estaria descrevendo o universo. Inclusive, quem está assistindo a live, se quiser, pede aí nos comentários, que eu vou mandar o link de um documentário para vocês, do David Bohm, que foi um físico que trouxe uma outra interpretação para a física quântica, justamente buscando isso que nós estamos falando aqui, essa conexão do todo, do que ainda nós não alcançamos, com o mundo manifesto. E eu achei muito legal esse documentário dele, porque vem contando a construção da física quântica toda, desde Niels Bohr, Einstein. E eles, na verdade, tinham essa preocupação. Só que é uma preocupação que depois, quando a física quântica caiu para dentro das universidades, ela caiu naquele formato do paradigma do materialismo científico. Aí resolveram usar a física quântica só para fazer conta e gerar tecnologia, né? Porque eu saí do mestrado assim, eu sabia calcular tudo que você consegue imaginar. Eu me lembro de uma prova de mecânica quântica que eu fiz, que eu enchi 16 páginas de cálculo, sem exagero. Mas eu não sabia nada do conteúdo, do melhor, né? Aquilo era tudo largado. Quando eu conheci o budismo, é que aquilo tudo fez sentido. E eu lembro que eu falava para o Lama, Lama, agora eu estou entendendo que eu estudei na universidade, que bom que eu te encontrei. Eu tive que sair da universidade, né, ir para um caminho espiritual para conectar o que eu tinha estudado, porque é o paradigma cartesiano, é aquilo tudo fragmentado. Né? Então, e aí olha só a profundidade disso que eu estava falando. Eu peguei o meu próprio livro que eu havia estudado no mestrado e lá mesmo estava essa parte toda que eu queria, da parte filosófica, só que o professor pulava. Ele pulava, ele ia só para os cálculos. Aí, quando chegava na parte, né? Vamos discutir o princípio da incerteza, qual a aplicação filosófica, qual a implicação filosófica do princípio da incerteza. O professor pulava, mas tinha lá no livro, mas estava lá no livro. Então, você vê que é uma questão do material, do paradigma mesmo que a universidade funciona, né? Que os professores trabalham. E aí eu peguei os meus próprios livros e eu refiz a minha formação, né? Falei, não, agora eu vou olhar o que realmente interessa. Porque acreditar que a tecnologia por si só vai resolver as nossas questões é muita ingenuidade. O que adianta você criar um computador quântico? Quem vai operar o computador é que vai definir, né, a aplicação dele, porque nós temos aí hoje os transgênicos, né, que todo mundo achou que ia ser uma coisa maravilhosa, que ia melhorar a nossa saúde, e no fim das contas serve ao capitalismo, ao lucro.
né? A gente come as coisas aí, a gente nem sabe se vai fazer bem, se vai fazer mal, porque a pessoa faz a modificação lá do modo que dê mais lucro, infelizmente, né? Não está modificando o alimento para trazer mais saúde para a gente. Então, a tecnologia sozinha não adianta, não adianta. Nós temos que ter esse avanço ético, esse avanço de consciência urgente, porque, como nós conversamos numa outra live, eu e o doutor Francisco, ele estava comentando do avanço tecnológico da humanidade, né? Então, ele estava falando de outros planetas, né? Se existe vida em outros planetas. Então, o que se acredita é que conforme o avanço tecnológico vai aumentando, a civilização se autodestrói. Por isso que não chega uma nave de outro planeta, porque quando eles chegam à tecnologia de viajar para outros planetas, eles se autodestroem. Então, ele estava falando que isso é uma das possibilidades, né? E aí eu não falei com ele, falei, por isso que nós estamos aqui lutando pela mudança de paradigma, para que isso não aconteça com a gente, né? Mas é preciso haver esse salto quântico de mudança de paradigma, porque isso é uma crença muito infantil, que usar a física quântica para ficar fazendo cálculo e gerando tecnologia por si só, isso vai resolver os nossos problemas. Claro que não, porque a tecnologia é sempre usada para quem já tem dinheiro ter mais e não é usada para o bem comum, como deveria ser, né? Então, nós precisamos desse outro paradigma, que a gente largue essa fixação na matéria, né? Entenda essa interconexão, como você falou, né? Que eu não estou separado do outro. Não adianta eu achar que eu vou resolver o meu e o outro e o planeta que se dane. Que lógico que não, né? Nós estamos todos unidos biologicamente como raça. Nós estamos unidos ou conectados ao planeta quimicamente, né? Porque a mesma molécula de água que tem no meu corpo é a molécula de água que tem no rio e no mar. Se eu estou poluindo o rio e o mar, eu estou poluindo meu próprio corpo, porque isso vai vir para dentro de mim. Não tem como, né? E eu estou interconectado atomicamente a todo o universo, porque esse átomo que hoje está aqui, formando o nosso corpo, ele foi forjado dentro de uma estrela, que explodiu numa supernova e jogou esses elementos para o universo. E hoje eles estão aqui no planeta Terra, formando tudo, inclusive nós mesmos. Então, você veja, quanto mais fundo a gente vai, maior é a interconexão. Biologicamente, estamos interconectados a toda a raça humana. Atomicamente, estamos conectados biologicamente à raça humana, quimicamente ao planeta e atomicamente ao universo inteiro. Então, é preciso que a gente compreenda isso. E essa questão que você falou da espiritualidade, né? Desse problema que a ciência veio tendo com a espiritualidade ao longo dos anos, principalmente na Idade Média, né? Aquela coisa horrível. Isso que se arrastou, né? Muitos séculos depois, na verdade, é uma questão de religião e ciência, né? Porque a religião ela é uma instituição. E quando nós falamos de física quântica e espiritualidade, nós não estamos falando de instituições, né? Nós estamos falando da espiritualidade no sentido de uma busca por algo maior, uma busca pela sua própria essência, uma busca pela sua conexão com o universo. O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Que são perguntas que o ser humano se faz desde que se entende como um ser consciente. Então, essa é a espiritualidade que se conecta com a teoria quântica, que não está presa a nenhum tipo de religião. A pessoa pode não ter religião nenhuma e ter uma espiritualidade muito desenvolvida, né? E ela pode ter, por outro lado, ela pode ter uma religião e não ter uma espiritualidade desenvolvida, porque a religião ela pode cair no materialismo espiritual também, né? E acabar virando
uma prática materialista também. Então, é acordar para esse mundo sutil, né? Que está além dos conceitos, que está além dos julgamentos. E a hora é agora, né? Eu acho que assim, a gente não vai ter muita prorrogação, sabe? Nesse... Pelo andar da carruagem. É agora, gente. Ó, não tem esse negócio de deixar para amanhã, não. Ah, ano que vem eu faço, ano que vem eu começo. Gente, vamos juntos, gente. Vamos caminhando, né? Porque cada minuto vale ouro. E de forma sistêmica, né? O sistema uniu de uma forma agora que não tem nem desculpa. A física quântica é difícil, é coisa de matemático e tal. Não, tem seu livro aqui como exemplo que traz numa linguagem arroz com feijão que dá para qualquer pessoa entender. Não precisa calcular nada. E tá saindo livro novo, hein? Olha, legal aí, ó. Ainda tem mais um livro. Mais mastigado ainda. Mais mastigado ainda. Não tem desculpa nenhuma mais agora. A internet, mas tem que deslocar. Dá para aprender em casa. Mas tem que fazer curso. Não, precisa, tem muito conteúdo gratuito. No meu perfil do IGVT do Instagram, tem lá live sobre a sombra psicológica, sobre alquimia, sobre física quântica, sobre inconsciente. E tem vários assuntos. Mas como é que eu vou tratar os traumas? Tem encontro gratuito, conversando sobre HQI, é encontro gratuito, online, dá para participar. Não tem pegadinha para vender alguma coisa, até porque o nosso produto é o quê? É o curso básico de 16 horas e atendimento individual. Pronto, já vendi. Até brinquei com o Mário num dia numa live, assim, pessoal, o encontro do Conversando HQI é para repassar informação, para ensinar técnica, para vocês já praticarem. Porque também virou um novo paradigma na internet, né? Se vai ter alguma coisa na internet, não vou participar, não vai vender alguma coisa. Então, quem quiser conhecer a HQI, uma ferramenta para trabalhar internamente, tem encontro gratuito, já vai aprender a técnica. Mas aí você veja, é um paradigma clássico também, né? Olha, tudo, se a gente for pensar, né? É o paradigma clássico, né? De que se eu dou, vai fazer falta para mim. Né? É uma coisa assim, se eu dou, eu sinto que eu estou perdendo. Né? Isso é um paradigma clássico, porque o dar e o receber é um fluxo só, né? Então, na verdade, o que nós fazemos? Né? Por exemplo, eu, mais ou menos, né, de tempos em tempos, eu ofereço, né, as 4 aulas gratuitas e tal. Nossa, e é muito conteúdo. Pelo que as pessoas me falam, eles assistem e reassistem às aulas, né? Porque é muito conteúdo. Então, quer dizer, é algo que a gente espalha ali realmente, né? Porque a gente sabe da importância. Mas, obviamente, existe esse fluxo que é natural, porque até para quem recebe, ele vai multiplicar muito mais o que ele está recebendo se ele ativar essa energia desse fluxo do dar e receber, né? Então, se ele dá alguma coisa de volta, seja compartilhar com um amigo, seja fazer um comentário, seja divulgar aquele tema, né? Isso vai ativar essa energia e vai fazer com que ele próprio receba mais também. Então, são essas mudanças de paradigma mesmo, né? Que a gente tem que fazer. E é muito material de qualidade, muito material de qualidade que é disponibilizado. Exatamente. Hoje tem tudo na internet. Hoje, se a pessoa fizer, claro, ali uma peneirada, né, ela filtrar e buscar, tem material de qualidade. Tem muito pessoal bacana fazendo um trabalho muito bacana, né? A gente tem até união com alguns aí, a gente tem essa troca de informações. E você trouxe um ponto interessante, né, que é essa questão do dar e receber, que é outro paradigma também, né, como você disse, que é a questão do egoísmo e o altruísmo. Porque as pessoas também vivem num paradigma de que o altruísmo é melhor que o egoísmo. Paradigma também, a física quântica não demonstra aí que Jesus já falava lá, todos somos um. A física quântica também demonstra que tudo vem da mesma fonte, tudo são partes do mesmo sistema. Então, a questão do egoísmo e o altruísmo é a mesma coisa, porém lados diferentes. Porque o egoísmo é o quê? É eu tirar do outro para me beneficiar. Se eu desequilibrei o outro sistema para me beneficiar, desequilibrei o todo
desequilíbrio. Exatamente. E o Exatamente. altruísmo é o quê? É quando o extremo, né? Quando eu tiro de mim para dar para o outro, se essa parte que eu tirei desequilibrou o meu sistema, Exatamente. também desequilibrou o Desequilibrou do todo. mesmo Então, jeito. do mesmo jeito, então não tem É, ninguém melhor ou pior, né? Então eu não é, sou melhor é, nem pior do que ninguém. Então é, desequilibrar o outro e desequilibrar a mim, desequilibrou o é. sistema como um todo, né? Então é mais Exatamente. uma forma de E você veja, né? Uma pessoa que se dedica a esse trabalho como você, como muitos outros terapeutas e pessoas que ministram cursos, né? Que tem por aí, você veja que coisa ótima, que coisa positiva e benéfica em todos os sentidos vocês poderem viver disso. Porque imagina, se vocês não conseguem tirar o sustento de vocês disso, vocês vão ter que fazer outra coisa e não vão poder estar aqui na internet compartilhando essa coisa maravilhosa. Então, é ótimo que vocês tenham, né? Nós, no meu caso também, que nós possamos tirar o nosso sustento disso, porque assim nós continuamos a compartilhar e dar o gratuito para quem precisa do gratuito, né? E fazer essa roda do bem girar. Então, você veja, são realmente paradigmas ultrapassados, que não são nem nossos, né? Não são nem exatamente, nossos, são coisas que colocaram na nossa cabeça, que entraram por acaso na nossa cabeça, né? Então, nós exatamente. temos hoje o quê? Que simplesmente jogar luz sobre isso, né? No momento que a gente toma consciência dessas coisas, instantaneamente nós tomamos também a liberdade de não segui-las. Um outro ponto também que eu queria fazer uma reflexão interessante, que está até por trás disso também, tem a ver com esse tema, que é essa questão do dar e receber, dessa troca. Hoje, nessa atual, aí é um ponto de vista particular meu, né? Eu observo como uma questão ainda até mais além ainda do que o dar e o receber, ou até a questão de paradigma antigo, que é bonitinho ajudar. Hoje em dia, analisando a atual situação do planeta, já é até uma questão de sobrevivência, porque nós estamos no mesmo barco, e o barco está afundando, está em caos. Isso Exatamente. não é causar Exatamente. É, pânico, nada. É olhar, temos que ser realidade. Não tem que ser catastrófico, não tem que ser pessimista, é. mas também não podemos viver no país das maravilhas e achar que está tudo aí. É ser É. coerente com a realidade. E a realidade é o Uhum. quê? O nosso sistema está em desequilíbrio. O sistema Total. coletivo, né? É. A gente está pagando preço com isso, com a questão da natureza, com a questão da pandemia, com a questão de tudo está afetando. A gente pode perceber na rua, as pessoas estão cada vez com um estupim mais curto, É. se desequilibrando com mais facilidade. Aquela doença que antes demorava anos para se manifestar, hoje em dia está É. ali mais rápido. Aquela raiva que antes, aquela pessoa que demorava a te tirar do sério, hoje em dia é uma faísquinha, já pega fogo. Então, na prática, está um caos coletivo. Então, essa questão, quanto mais as pessoas se conscientizarem, não é nem só uma questão pessoal, já é uma questão de sobrevivência para o coletivo. Porque se as pessoas não Exatamente. tomarem consciência e alimentar cada vez de mais ódio, de mais raiva, de mais medo, de carência, de rejeição, de tristeza, de vitimização, e ficar esperando o outro e não mexer, não adianta só um fazer. Ele vai resolver as suas questões particulares. Né? A Uhum. sua questão em particular, você não depende de ninguém. Agora, aquilo que você vivencia de forma coletiva, estamos compartilhando da mesma realidade, estamos no mesmo sistema. Então, esse é um ponto interessante, né? É aquele efeito cascata. Então, É. aquilo que os mestres sempre falaram de desenvolver o amor incondicional a tudo e a todos, que isso foi se perdendo, e agora a física quântica vem buscando resgatar tudo isso, e com a HQI nós buscamos sempre pregar essa questão de desenvolver o amor próprio, porque se você desenvolve o amor próprio, é um atalho para desenvolver o amor incondicional. Porque como que nós vamos amar o outro se não amamos nem a nós mesmos? E esse não amar a si mesmo não é que a pessoa está fazendo alguma tentativa à sua própria vida, um suicídio. Não, são atos pequenos que vão agredindo o sistema
seja um acúmulo de medos, de rejeições, de carência, vivenciar das infinitas possibilidades, colapsar aquela realidade que vai gerar dor e sofrimento e brigas e conflitos, isso tudo é alimentar o caos. Né, alimentar o caos no sentido, né, da questão negativa, que o caos também não é, a questão de positivo e negativo é uma questão dual que nós polarizamos, né? Para o universo não existe essa polaridade. Então, quando nós desenvolvemos o amor próprio, logo como consequência, nós desenvolvemos o amor incondicional a tudo e a todos. Se você passa a se amar, se você passa a se respeitar, se você não tem mais raiva, injustiça, nem ódio, você não vai externar isso ao próximo. Se você não tem culpa, se você não tem carência, se você não tem rejeição, não tem tristeza, logo você para de agredir o seu sistema, que como consequência afeta dos seus filhos, dos seus irmãos, do seu vizinho, do seu chefe. Então, realmente é outro paradigma, é enxergar além de egoísmo, de altruísmo, como você falou, né, de enxergar além do meu e do teu. Por quê? Porque esse paradigma clássico cartesiano nos coloca separado do universo, porque é tudo picado, é tudo separado, é tudo desconectado, né? Então, é realmente esse salto quântico de mudar o paradigma e compreender o mundo. E o mais legal disso é que, uma vez que a sua mente está atuando num paradigma diferente, qualquer paradigma, na verdade, né, que a sua mente estiver atuando, os seus atos, os seus valores, as suas ações, até os teus pensamentos, eles vão vir naturalmente. Então, muito melhor do que você ficar catando pensamento por pensamento e querendo corrigir eles, né? Não, eu vou ficar aqui agora vigiando. Não, e esse pensamento eu tenho que fazer o antídoto. Pensei errado. Aí, né? Não, né? Muito mais eficaz do que isso é você ir lá na fonte, né? Da onde estão vindo esses pensamentos? De uma visão errônea de mundo. Então, eu mudo essa visão, pronto. Daí os pensamentos já vão vir naturalmente certos, as ações, os valores, né? E tudo outro ponto também... Desculpa, te interrompi. Não, pode falar. Outro ponto também que é muito importante também colocar para as pessoas é essa separação de culpa e responsabilidade. Porque o que eu percebo, principalmente quem está sendo introduzido à física quântica agora e já entende, poxa, eu crio a minha realidade, então eu estou criando um desequilíbrio, a culpa é minha. Então, separar a questão de culpa e responsabilidade. Porque nós não somos culpados, nós somos a resultante de outros paradigmas, de outras gerações, de gatilhos emocionais, de coisas que nós vivenciamos desde a nossa infância. Então, nós não temos culpas disso. Porque nós temos a responsabilidade de mudar essa realidade. A culpa, ela coloca, na verdade, ela enaltece o ego também, né? Porque a culpa, eu sou o culpado, é uma coisa assim que também está nesse paradigma do separado, né? A responsabilidade não, eu sei que todos somos um, né? Que estamos todos interligados e eu tenho a minha responsabilidade, acabou, como cada parte do sistema tem a sua, né? Porque responsabilidade quer dizer responder com consciência. Então, é olhar nesse aspecto, né? Que eu posso trazer as minhas escolhas para a consciência e não ficar no piloto automático. Essa que é a grande diferença. Eu simplesmente reajo às situações externas ou eu faço uso do meu poder de escolha, né? Aí é que faz toda a diferença na nossa vida, né? E para fechar o nosso tema, né? Porque a gente já passeou por tantos assuntos aí. Tanta coisa. O salto quântico, né, na autocura, no fim das contas, vai ser isso tudo que a gente falou. Porque quando eu faço... quando eu tomo consciência, né, de tanta coisa preciosa que foi falado aqui hoje, eu já estou dando um salto quântico para a autocura, né? Porque a cura ela vai se dar em vários níveis. Então, se você for lá no corpo mental, né, tudo que eu assisto na internet, tudo que eu leio, tudo isso alimenta esse corpo mental. Então, do mesmo jeito que nós temos a comida, né, que alimenta o corpo físico, os outros corpos também se alimentam.
Só que a gente não se dá conta disso. A gente sai assistindo qualquer porcaria, qualquer noticiário, qualquer, né? E a gente não percebe que aquilo ali a gente está alimentando o nosso corpo mental, o nosso corpo energético, que acaba indo junto, né? Então, isso tudo são níveis de cura, né? Então, isso tudo é o salto quântico. É nós percebermos ali, né, que a gente está numa linha, né, porque o salto quântico ele vem das órbitas, né, do átomo de Bohr. Então, nós podemos entender cada linha daquela ali como uma linha de universo, né, que vai ter uma determinada frequência, uma determinada energia. Então, no momento que eu percebo que eu estou numa determinada linha ali de universo, de uma determinada energia, determinada frequência, que aquilo ali não está sendo benéfico, né? No momento que eu tenho consciência disso e vejo que eu posso simplesmente posicionar minha mente de uma maneira diferente, eu já desapareci daqui, já reapareci lá na outra linha, com outra frequência e com outra energia. E em todos esses níveis, né? Desde o nível mais sutil, né? Até por último, nível grosseiro, né? Nós vamos dando esses saltos quânticos e promovendo a nossa autocura, porque a cura, nós somos o agente da cura, né? Também não é o médico que te cura, não é o terapeuta que te cura, né? O médico, o terapeuta, ele vai te dar os meios hábeis, mas quem vai dar esse salto quântico é você, ninguém pode dar por você, né? Lembra que nós falamos no início, a porta da transformação só tem maçaneta pelo lado de dentro. Você pode pagar R$2.000 por uma consulta médica que ele não vai conseguir abrir a porta para você. Não Exatamente. tem como. Eu queria deixar uma reflexão também para todos que participaram aqui, ou quem estiver assistindo também a gravação, né? Refletir nessa questão da autoconsciência, né? Verificar o que te serve mais, o que não te serve mais, o que implica na sua realidade atual. Se você não achar resposta, continue se perguntando, porque é a pergunta que vai achar a resposta. Porque se a pessoa não pergunta, como é que ela vai ter a resposta? Então, é aquele famoso quem procura, acha. Vem na frente, exatamente. É aquele famoso quem procura, acha. Então, é desassociar dos problemas, buscar essa compreensão, buscar essa resposta aí dentro, né? Ferramentas e recursos para isso existe muitas, né? Fica aí o convite para quem é meu seguidor, seguir o canal da Eliane, conhecer lá, tem muito material. Quem quer aprender a física quântica aí numa linguagem aí simples, tem aí material no canal dela, tem o livro, né? Tem as lives, né, Eliane? Então tem outros profissionais maravilhosos aí, vários aí fazem parcerias com a gente também, tem, né, compartilhamos aqui de encontros aqui. Então, assim, bate-papo para reflexão tem muito. Fica o convite. No meu perfil do IGVT tem várias aulas gratuitas, vários conteúdos ali, várias lives com alguns convidados também especiais, com temas sobre destino, livre-arbítrio, escolha, sombra psicológica, estagnação, autossabotagem. Então, até para essas respostas que não têm perguntas, são conteúdos que ajudam a encontrar, entender como é que funcionam os nossos mecanismos internos, por onde passa a capacidade das nossas escolhas. Então, são conteúdos ali que vai ajudar a compreender e entender o que tem aí dentro aí que tá, porque a verdade está aí dentro. Lá não vai achar a resposta, vai achar o insight, aonde procurar, o que refletir, porque a resposta está aí, né? Fica o convite também para o Conversando sobre HQI no próximo dia... Deixa eu ver aqui na minha agenda. Dia 8. Dia 8 é um encontro em plataforma fechada, não é live, então quem quiser participar é gratuito, tá? Nesse encontro, todos os embasamentos científicos e teóricos da metodologia, da HQI, né? E já a apresentação da técnica para vocês já saírem praticando, desassociando esses padrões emocionais, dos traumas do passado. Então, vai aprender como se livrar dos medos, das carências, das rejeições, para que a sua experiência fique somente a experiência neutra, o aprendizado. A dor você pode se livrar dela, pode abrir mão, né? Isso aí. Então, fica o convite para vocês, tá? Elaine, gostaria de agradecer profundamente aí, tá? Pelo carinho, tá? Pela participação, tá? Por compartilhar aí todos esses conteúdos, né, conosco. Então, como eu disse, é uma grande honra aí estar compartilhando, estar fazendo essa live com você aqui hoje, né? Você está aí dividindo conhecimento
conosco. Gratidão profunda. Ah, um recadinho para o pessoal. Você falou que ia deixar um link. Eu vi que tivemos muitas perguntas aqui. Eu vi que algumas pessoas pediram no bate-papo aqui, durante a live, mas aí eu não tenho como mandar. Então, depois vocês peçam no comentário da live, tá? Coloca lá, quero o link. É um documentário sobre física quântica, que vai mostrar bem esse desenvolvimento, né, de visão de mundo, bem bacana. Tá? Vocês escrevam aí porque aí eu vou respondendo quem colocar o comentário. Ali mesmo eu já mando o link, tá? Então eu preciso que vocês escrevam nos comentários. E eu que agradeço. Quando eu for salvar ela, eu vou deixar salvo já no meu perfil e no da Eliane. E aí vocês colocam lá, que ela já coloca. E se tiver perguntas também, passou rapidinho aqui, a gente não viu, né? A gente vai acompanhando, né? E aí a gente vai respondendo. Isso aí, tá bom? E Henrique, eu que agradeço o convite, uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. E fiquei muito feliz, agradeço o pessoal que participou, comentou, enriqueceu aqui o nosso encontro. E seguimos juntos. Grande beijo, boa noite. Um abraço, tchau. boa noite.